Para mim, a melhor maneira que existe para eu poder demonstrar o tamanho amor que eu tenho ao meu Criador é justamente eu sendo obediente às leis e às regras dele. Porque eu não consigo entender como alguém tem a capacidade de poder dizer que ama a Deus e não segue absolutamente nada do que ele diz que é correto. E infelizmente, esses indivíduos hoje são a maioria. Pessoas que se dizem ser cristãs, dizem acreditar em Deus, dizem viver para Deus, quando a vida delas se baseia em literalmente só fazer atitudes que são completamente deletérias para o seu espírito. Logo, atitudes que desagradam ao Criador. Como que essa pessoa tem a capacidade de dizer que acredita, que vive para Deus? Eu não entendo, irmão. Então já ficou explicitamente claro, pelo menos para mim, que amar a Deus exige obrigatoriamente que você obedeça 100% a Ele. Muitos vivem em obediência mais por necessidade que por amor, e por isto andam desgostosos e murmuram com facilidade. Nunca chegarão à liberdade de espírito se não se submeterem de todo o coração por amor de Deus. 2 pontos importantíssimos que foi dito nesse trecho. O primeiro, ser obediente a Deus, como eu falei no início do vídeo, não é sinônimo de algo ruim, muito pelo contrário. Ser verdadeiramente obediente a Deus é sinônimo de amor a Ele. Entender que Ele é o único ser 100% puro que existe em todo o universo. Entender que só a vontade dele é 100% boa e 100% justa. Ou seja, a partir do momento que nós obedecemos 100% a essa vontade que é boa e justa dele, obrigatoriamente isso irá gerar bons frutos, boas obras em nossas vidas. Porque nós não estamos mais seguindo as nossas próprias vontades que advêm de uma natureza completamente pecaminosa. Nós passamos a seguir a vontade do único que é 100% bom e justo, que é o nosso Senhor. Então entenda que você não deve obedecer a Deus apenas quando você estiver precisando da ajuda dele na sua vida. Apenas quando você estiver num momento de extrema necessidade na sua vida. Quando você estiver passando por uma extrema tribulação. Você tem que ser obediente a ele a todo momento da sua vida, em todos os dias da sua vida. Não é seguir as vontades dele apenas quando você precisa, apenas quando você está no fundo do poço. Não, agora que eu estou num momento difícil da minha vida, agora sim eu preciso da presença de Deus na minha vida. Eu preciso que ele me tire dessa situação difícil. Antes, quando eu estava num momento bom, eu não precisava dele. Logo, eu não obedecia às leis dele. Ou seja, quando eu estava em momentos bons e felizes na minha vida, eu não vejo motivo para seguir as vontades de Deus. Logo, eu irei viver seguindo as minhas próprias vontades. Agora, quando a coisa aperta, né, desgraçado? Aí sim, você se volta para o caminho dele, para a presença dele. É só quando você está num momento difícil que você pede ajuda para ele, que você, enfim, vive para obedecer a ele. É uma completa hipocrisia, irmão. A maior parte das pessoas que se dizem ser cristãos, eles só procuram Deus em momentos difíceis da sua vida, quando algo de muito ruim aconteceu na vida deles. Enquanto a vida deles está uma belezura, está tudo legal, tudo bacana, ele esquece de viver para obedecer a Deus. Então, eu recomendo que você não seja esse tipo de pessoa, beleza? E a segunda coisa importantíssima que foi dita no trecho é que só é 100% livre, só encontrará a verdadeira liberdade aquele indivíduo que se submeter inteira e completamente para a vontade de Deus, para a lei dele, para as regras dele. Enquanto o indivíduo viver para obedecer a si próprio, ou pior, obedecer os outros ao seu redor, enquanto ele viver para seguir as próprias vontades e para seguir a vontade dos outros ao seu redor, esse indivíduo, ele jamais será verdadeiramente livre. Quando eu falo verdadeiramente livre, eu estou falando sobre ser livre no lado verdadeiro da nossa vida. Ser livre espiritualmente.
O indivíduo que ainda vive pelos próprios desejos e pelas próprias vontades, ele sempre será um escravo da própria carne, ele sempre será um escravo dos próprios desejos, ele sempre será um escravo das próprias vontades. Vontade essa, por sua vez, que é completamente pecaminosa desde a sua natureza. Todos nós, seres humanos, somos pecadores, imundos e desprezíveis desde a nossa natureza. É por isso que o mais aconselhado seja nós vivermos seguindo apenas as vontades do único que é 100% puro, do nosso Criador. Este indivíduo mundano que ainda não se submeteu completamente para a vontade de Deus, que ainda não é 100% obediente às leis dele, este indivíduo sempre será escravo da próxima dose de dopamina barata, sempre será escravo da próxima dose da luxúria, sempre será escravo da próxima dose da vaidade, sempre será escravo da próxima dose do ego. Porque ele acha que não tem nada de ruim viver seguindo as próprias vontades. Ele acha que não tem nada de ruim ser dono de si mesmo. Porque ele ainda não entendeu que não há nada de bom dentro de nós, irmão. É por isso que nós precisamos tanto da presença do nosso Criador em nossas vidas. Porque, pelo menos falando de minha pessoa, dentro de mim não há nada de bom, irmão. A minha natureza é completamente pecaminosa, sempre inclinada para o mal, sempre foi assim, sempre será assim, sem a presença de Deus na minha vida. É por isso que hoje eu entendi que a maior prova do meu amor para o Criador é justamente eu ser obediente à lei, às regras e à vontade dele, irmão. Renúncia de si mesmo. Se a minha carne, a minha vontade de todo o meu ser está mandando eu ir pelo caminho A, mas Deus está mandando eu ir pelo caminho B, eu vou pelo caminho B, irmão, mesmo ficando completamente insatisfeito com a vontade do meu Deus para a minha vida. Ainda assim, mesmo não satisfazendo nem a minha mente nem a minha carne, eu sei que ser obediente a Deus irá satisfazer a minha vida verdadeira, que é o meu espírito, irmão. Você entende? Ó, isso que eu acabei de falar vai cair coincidentemente com isso aqui, ó. Grande coisa é viver em obediência sob a direção de um superior e não ser senhor de si. Porque, novamente, o que eu acabei de falar, se nós vivermos seguindo as nossas próprias vontades, o nosso próprio direcionamento de vida, é só uma questão de tempo e de oportunidade até nós cairmos num pecado que poderá ser o fim de nossas vidas, irmão. Quanto mais pecados você cultiva em sua vida, mais você se aproxima do inimigo, irmão. E quanto mais você se aproxima do inimigo, mais difícil fica para você se despertar para a verdade, para você se despertar para o caminho de Deus. Quanto mais perturbado está o nosso espírito, maior é a nossa cegueira espiritual, irmão. E quanto maior é a nossa cegueira espiritual, maior são as chances da nossa perdição eterna, irmão. Então entenda de uma vez por todas a extrema necessidade de vivermos constantemente sob a obediência do único que tem uma vontade 100% boa e 100% justa, o nosso Criador. Para onde quer que vais, não encontrarás descanso senão na humilde sujeição à autoridade superior. Muitos se têm iludido, imaginando que a mudança de lugar traz melhora, e se iludem muito esses indivíduos. Até porque eu já fiz parte desses indivíduos que se iludem achando que a sua vida só vai melhorar quando você estiver na sua casa nova, quando você estiver numa cidade nova, quando você estiver num ambiente novo. Sim, é claro, eu tenho que concordar que o ambiente tem um poder extremamente impactante na nossa energia. Mas esse ambiente, por sua vez, ele nunca poderá ser maior do que a presença de Deus em nossas vidas. Salmos 23, irmão. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois Deus está comigo. Ou seja, não se iluda achando que a sua vida não melhora porque você ainda está morando com os seus pais que têm um estilo de vida completamente deletério para o seu espírito, que você não muda de vida porque você ainda está vivendo no estrume do Brasil, que você não muda de vida por qualquer situação que seja. Você não muda de vida porque ainda você não entregou inteira e completamente a sua vida para o comando de Deus.
Você, irmão, pode morar no lugar mais obscuro que seja. Se você estiver com a presença de Deus no seu coração, Ele te protegerá, irmão. Ele guiará os seus passos para que você possa sair daquele lugar obscuro. Ou seja, não é sobre se entregar para Deus apenas quando você estiver no seu lugar de santa paz. Não, irmão! Você só vai conseguir encontrar esse lugar de santa paz na sua vida só depois de você entregar a sua vida completamente para a lei de Deus. E o que ele falou no início do trecho, que nós só encontraremos o verdadeiro descanso da nossa alma apenas na sujeição à autoridade de Deus, irmão. Você pode ter sido preso, acusado injustamente de um crime e vai passar 50 anos na cadeia. Se ali você tiver a presença de Deus no seu coração, irmão, a sua alma estará em descanso. É claro, só de imaginar essa situação de alguém ser preso 50 anos, ou seja, ficar preso numa cadeia por 50 anos por uma falsa acusação, é algo completamente revoltante, angustiante. Mas se isso acontecer com um indivíduo em específico e este indivíduo tiver Deus como a coisa mais importante da sua vida, na cadeia, irmão, pode ter certeza absoluta que ele estará numa completa paz de espírito, porque ele sabe que ele não fez nada de errado. E ele sabe que esta nossa vida física, mesmo acontecendo qualquer coisa de mais injustiçada que seja, é apenas uma passagem, irmão. Essa nossa vida física, nós estamos aqui apenas de passagem. Isso tudo aqui é apenas um teste, irmão. A nossa vida verdadeira é a vida após essa, a vida espiritual ao lado do Criador, se assim Ele permitir que nós adentremos no reino dele. E obviamente você só vai poder ter a mínima chance de adentrar no reino de Deus se você tiver sido uma pessoa 100% obediente à autoridade que ele é neste mundo físico maligno, você entende? O indivíduo que viveu neste mundo seguindo as suas próprias vontades, seguindo as próprias leis da sua vida, esse indivíduo nunca vai entrar no céu, irmão. Não faz o menor sentido isso. Claro, eu não estou dizendo quem entra ou não no céu. O único que pode dizer isso é o Criador. Eu sei disso, meu irmão. Eu estou apenas dizendo que não faz muito sentido um indivíduo que vive seguindo as suas próprias vontades pecaminosas por toda a sua vida, no final, quando ele fizer a transição da sua vida física para a vida espiritual, não faz sentido esse indivíduo entrar no céu, né, irmãozinho? Não faz muito sentido, não é mesmo? É verdade que cada qual gosta de seguir o próprio parecer e mais se inclina para os que pensam como ele. Mas se Deus está conosco, é mister que algumas vezes renunciemos ao nosso modo de ver por amor da paz, irmão. É claro que a nossa vontade sempre será ter mais amigos, ter mais pessoas fazendo parte de nossas vidas. A nossa própria vontade sempre nos guiará para aquilo que nós achamos que é correto. Nós não temos que renunciar a tudo isso, irmão, e fazer cumprir apenas com a vontade de Deus em nossas vidas. Se você é apegado, por exemplo, a um grupo de pessoas e aquele grupo, por sua vez, em sua maioria, só tem atitudes que são completamente deletérias para o seu espírito e você sabe muito bem que as atitudes deles influenciam nas suas próprias atitudes, mesmo que eles façam parte da sua vida por anos, mesmo que eles sejam extremamente importantes para você, ainda assim, o recomendado é que você se distancie deles, irmão. Seja amigo, seja familiar. Se um indivíduo não enxerga a verdade de Deus, não vive para a vontade de Deus, ou seja, vive para agradar as suas próprias vontades, a vontade dele, as atitudes dele vai sim influenciar também nas suas atitudes, irmão. Tudo na vida é uma questão de energia. Se você está próximo de pessoas que têm atitudes deletérias para o seu espírito, é só questão de tempo até você também cometer aquelas mesmas atitudes, irmão. Você é uma média das 5 pessoas que te rodeiam. É o ditado mais clichê que tem na humanidade e é exatamente isso, irmão. Se você não quer ser influenciado negativamente por essas pessoas, se afaste delas, irmão. Foi isso que eu fiz, irmão. Todos os meus amigos que eu tive a minha vida inteira, todos eles vivem apenas para seguir as suas próprias vontades. Vivem apenas no caminho do pecado. E por mais que eram pessoas que já faziam parte da minha vida há 10, 15 anos, eram extremamente importantes para mim, ainda assim eu me senti na extrema necessidade de me afastar deles. E me afastei completamente deles, irmão. Porque eu não vou sacrificar
a chance que eu tenho de obter a minha vida eterna para satisfazer a vontade dos outros, irmão. Para agradar os outros que estão ao meu redor. Você tá maluco, meu irmão? Trocar qualquer coisa que seja pela vida eterna? Jamais que eu vou fazer isso, irmão. Sinto muito. A minha vida eterna está acima de tudo que eu posso vir a obter neste mundo maligno, irmão. E óbvio, a vida eterna obrigatoriamente só conseguirá quem vive apenas para agradar, para servir a Deus. Apenas quem vive sob a lei dele. Então, irmão, repense bem as amizades que você tem. Até no contexto familiar, não tem como nós nos afastarmos completamente da nossa família, é claro. Mas se você vê que a sua família é bastante profana, se afaste um pouco dela, irmão. Não é sobre cortar contato direto com essas pessoas, é sobre simplesmente se afastar mais delas. Deixa ela viver as vidas delas e você vive a sua vida, irmão. Por exemplo, eu cortei o contato com os meus amigos, mas se eles quiserem me chamar no WhatsApp pra falar, conversar sobre qualquer coisa, eu converso tranquilamente, irmão. Agora, eu jamais me colocarei no mesmo ambiente que eles. Jamais voltarei a fazer isso. Porque as atitudes deles são apenas coisas completamente deletérias para o seu espírito. E essas atitudes deles, na maioria das vezes, sempre me influenciavam negativamente a fazer as mesmas coisas que eles faziam. Então eu nunca mais irei estar no mesmo ambiente com eles. A não ser que eles mudem as atitudes dele, aí eu posso até dar uma segunda chance, mas eu acho difícil que isso aconteça, certo? Outra coisa que ele falou no final do trecho, você obter a verdadeira paz, irmão, paz espiritual. Eu não tenho justamente mais pessoas confundindo a minha mente, me influenciando negativamente. Hoje, eu literalmente, no meu WhatsApp, só converso com a minha mãe, e nem é tanto assim, e com o cara que entrega a água e o gás aqui em casa. Só. E justamente por eu ter cortado o maior contato possível com essas pessoas, hoje na minha vida, irmão, eu ainda moro na casa da minha mãe, eu ainda passo a maior parte do meu tempo no meu quarto trancado, como eu sempre passei, mas hoje eu finalmente vivo sobre uma plena e verdadeira paz espiritual, irmão. Eu finalmente estou depositando o meu tempo e a minha energia em algo que me satisfazem verdadeiramente, de corpo, mente e alma, que é estar aqui falando com você, gravando este vídeo, me aproximando de Deus, e também eu espero que eu esteja contribuindo para que você também se aproxime dele. Você encontrará esta paz verdadeira na sua vida a partir do momento que você se entregar inteira e completamente para Deus, irmão, quando você fizer dele o foco da sua vida. Porque quando você fizer isso, você enfim irá parar de se preocupar com as coisas que a maioria consideram necessidades ou preocupações extremas. Você para de se preocupar com tudo, irmão. Você aceita tudo de uma maneira muito melhor. Pode aparecer qualquer dificuldade que seja na sua vida, você vai simplesmente aceitar ela, porque você sabe que Deus está colocando você naquela situação para que você ultrapasse ela e se torne uma pessoa cada vez mais forte, mentalmente, fisicamente e espiritualmente. Você passa a lidar melhor com todas as tribulações, as coisas ruins que acontecerem em sua vida. Esse daqui vai deixar muita gente ansiosa, hein? Presta atenção. Vieste para servir, não para mandar. Persuade-te que foste chamado a trabalhar e sofrer, e não a descansar e palestrar. Por mais que eu esteja palestrando nesse momento, né? É por uma boa causa, é para exaltar o nome do Criador. Mas você entenda, irmão, que você não está aqui para conseguir glória neste mundo. Você não está aqui para conseguir fama, reconhecimento neste mundo. Você não está aqui para mandar nas pessoas. Você está aqui apenas para servir, trabalhar, para viver em dor e sofrimento constante dia após dia, irmão. A maioria dos indivíduos que se dizem ser cristãos, eles estão frequentemente reclamando que a sua vida está extremamente difícil, está extremamente sofrida. Ai, porque a minha vida é tão difícil, Deus. Ai, porque a minha vida é tão sofrida, Deus. Por que será, né, meu irmãozinho? Primeiramente, você só tem atitudes que são completamente deletérias para o seu espírito, e em segundo, você ainda não entendeu que a nossa vida neste mundo maligno tem que ser um completo sofrimento dia após dia, irmão, pois nós temos que pagar pelos nossos pecados aqui enquanto há tempo. Se um dia quisermos obter a maior recompensa de todos, a vida eterna, absolutamente ninguém obterá a vida eterna se não viver neste mundo numa completa dor e num completo sofrimento, irmão. E lembre-se sempre que esse sofrimento, ele é algo bom, benéfico, irmão. Primeiro, porque é algo que satisfaz o nosso Criador, porque ele entende que, puxando o gancho do segundo ponto, é só a partir do sofrimento que nós nos fortalecemos, ficamos cada vez mais fortes, mentalmente, fisicamente e o mais importante de tudo, espiritualmente, você entende? As pessoas estão cada vez mais buscando facilidades,
conforto e comodismo em suas vidas. E isso até parece ser coisas boas a princípio, mas no longo prazo são coisas completamente deletérias para o nosso progresso, pois ninguém se torna uma pessoa forte, eficiente, que impacte positivamente na vida dos outros através de facilidade, conforto e comodismo. Tá maluco, meu irmão? Essas três coisas simplesmente vão estagnar por completo todo o seu progresso de vida dia após dia. Se você quer se tornar uma pessoa cada vez mais forte dia após dia, você tem que viver numa completa dor, num completo sofrimento e num completo desconforto diário, irmão. Pois é só a partir desses três pilares que nos tornamos cada vez mais fortes. E quanto mais fortes nós sermos, melhor será a nossa servidão para Deus. Melhor Ele usará nós como o instrumento para as boas obras dele, para as boas vontades dele. Você entende? Aqui se provam os homens como o ouro no crisol. Aqui ninguém pode perseverar se de todo o coração não quiser humilhar-se por amor de Deus. E você tem que entender, irmão, a extrema importância de nós nos humilharmos inteira e completamente para o Senhor todos os dias de nossas vidas. Pois é só a partir do momento que nós entendemos que perante Ele nós não somos nada, nós enfim abaixamos a cabeça e nos humilhamos completamente a Ele. Quando Ele vê aquele servo que está sinceramente se humilhando completamente para o amor dele, o Senhor começa a usar mais aquele servo, irmão. O Senhor começa a agraciar mais a vida daquele servo, irmão. Porque o Senhor viu que aquele servo finalmente entendeu que sem Deus ele não é nada. Coloque-se sempre no seu devido lugar, irmão. No devido lugar que todos nós seres humanos estamos perante o Criador. Que é, todos nós somos pecadores, imundos e desprezíveis desde a natureza. Desde a nossa natureza. Você entende? E essa humilhação que devemos ter para com Deus, ela irá cultivar cada vez mais a nossa humildade para com o próximo, irmão. Porque nós conseguimos finalmente entender que não podemos nos achar melhor do que ninguém, que não temos como ser melhor do que ninguém. Nós entendemos que o único que é melhor do que todos nós juntos é o Criador, irmão. E por fim, essa humilhação irá demonstrar explicitamente o nosso verdadeiro amor que temos ao Criador, irmão. Porque a criação que verdadeiramente ama o seu Criador sabe da importância de sempre se colocar abaixo dele, sabe da importância de sempre ouvir o que ele tem a falar, sabe da importância de sempre obedecer às ordens dele, sabe da importância de sempre humilhar-se para ele. Então, irmãozinho, se você quer verdadeiramente cultivar cada vez mais o seu amor ao Criador, abaixe a sua cabecinha e obedeça às ordens dele na sua vida. E agora, para finalizar com chave de ouro, presta atenção, quem procura outra coisa fora de Deus e da salvação de sua alma, só achará tribulação e dor. E eu complemento esse trecho, mesmo quem já fez de Deus e da salvação da sua alma as coisas mais importantes da sua vida, ainda assim também vai viver numa completa dor e sofrimento. Mas ele entendeu que isso é algo bom, irmão. Que viver nesta completa dor e neste completo sofrimento dia após dia é o preço que ele tem que pagar para o amor de Deus em sua vida, se um dia ele quiser obter a salvação da sua alma. Pense, irmão, o raciocínio mais básico e mais importante que todos devemos fazer nesse momento. O que são, chutando alto, 100 anos vivendo neste mundo, em uma completa dor, em um completo sofrimento diário, se comparados com a vida eterna, ao lado do Criador, sem dor e sem sofrimento nenhum mais. Você entende, irmão? Que nós vivemos, novamente chutando alto, 10 anos de pura dor e sofrimento neste mundo, ainda assim é um preço baixíssimo que pagaremos se viermos a obter a vida eterna, irmão. Você entende? Então aceite melhor o sofrimento diário da sua vida, irmão, pois esse sofrimento contribui para a salvação da sua alma, irmão. E o sofrimento que nós passamos dia após dia, coordenado pelo Criador em nossas vidas, é uma win-win condition, na minha visão. Ao mesmo tempo que a partir desse sofrimento eu me torno uma pessoa cada vez mais forte, mentalmente, fisicamente e espiritualmente, eu estou cultivando a minha vida eterna, irmão. Você entende? Win-win condition. Eu só tenho a ganhar, irmão. Faça do sofrimento diário o maior trunfo da sua vida. Faça da humilhação que você deve ter para Deus o maior trunfo da sua vida.
faça da obediência e servidão que você deve ter para Deus todos os dias da sua vida o maior trunfo da sua vida. Depois de eu ter falado tudo isso neste vídeo, quem tem o mínimo de percepção já entendeu que quem ama verdadeiramente a Deus obedece de bom grado a todas as ordens dele na sua vida. Tudo isso, irmão, é para a glória do Criador.